Agora vamos trazer um tema que está bem no nosso quintal e que faz parte da vida de todos nós, que é a formação em autoescolas. Os representantes dessas autoescolas estão pedindo ajuda ao ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, para tentar impedir o fim das aulas obrigatórias para tirar a CNH, que é um projeto desse governo. Vamos então conversar com a Vitória Abel, que está descolando os bastidores relacionados a isso e os atritos que isso pode gerar com uma figura muito importante do governo, que é Renan Filho, que é o autor da ideia e que é adversário de Arthur Lira na República de Alagoas. Conta pra gente, Vitória. Pois é, Evandro, Renan Filho, que é autor dessa proposta, adversário de Arthur Lira, portanto, mais um motivo para Arthur Lira, de repente, patrocinar uma derrubada dessa medida da não obrigatoriedade das autoescolas aqui no país. É possível derrubar uma resolução do governo? Sim, é possível. A gente já viu, por exemplo, na questão do IOF, quando o plenário da Casa conseguiu derrubar, por meio de um projeto de decreto legislativo, uma decisão do governo. Então, Arthur Lira, que tem uma influência ali na casa, mesmo não estando mais na presidência, uma liderança do PP com influência em deputados de centro, poderia sim articular para que essa nova medida, essa resolução, que ainda vai ser assinada pelo presidente Lula, provavelmente na semana que vem, poderia ser justamente, o Arthur Lira poderia justamente articular essa derrubada da resolução. O que o Ministério dos Transportes está prevendo, só para a gente recapitular para quem nos acompanha, é que ir até a autoescola, fazer aula de direção, aquelas aulas obrigatórias, não vai ser mais necessário. Todo mundo vai poder se inscrever online, fazer um cursinho online de teorias do trânsito. Depois, faz aí sim a prova psicológica, a prova teórica e faz a prova prática dirigindo no Detran do seu estado, normalmente. Mas sem precisar frequentar a autoescola. Então, a gente pode aprender a dirigir, por exemplo, com um parente, com um amigo e depois fazer essa prova em seguida no Detran dos estados. E as autoescolas, a Associação das Autoescolas, a Abrauto, se reuniu ontem com Arthur Lira pedindo justamente uma movimentação para que ele tentasse derrubar essa resolução do governo se de fato for assinada. Só que Renan Filho já se antecipou. Na semana passada e nessa semana também, Renan Filho circulou já pela Câmara dos Deputados, participou da última reunião de líderes junto com o presidente da Câmara, Hugo Mota, mesmo sabendo que ele não precisa de autorização do Congresso. Então, ele já, como um bom articulador político, ele já foi uns passos à frente, já se articulou, já fez o lobby dele a favor da não obrigatoriedade das autoescolas e também já se preparando para uma possibilidade do Congresso querer derrubar essa medida, principalmente sob patrocínio do seu adversário político no estado, Arthur Lira, do PP. Evandro. Eita, Vitória, isso aí vai dar treta ainda, hein? Obrigado pelas informações, um bom trabalho para você. E é um tema interessante da gente trazer também para nossa discussão, porque ele está muito presente no nosso dia a dia há décadas. E o que esse projeto ele propõe? Ele propõe o fim das aulas obrigatórias, como contou a Vitória Abel, mas, por exemplo, ele torna facultativa a possibilidade da pessoa, a vontade da pessoa buscar uma autoescola ou não. Então, aquelas pessoas que têm medo de dirigir, que têm muita dificuldade, que não conseguem aprender com a ajuda de alguém da família ou etc., aí sim elas poderiam continuar buscando as autoescolas. Mas ao tirar a obrigatoriedade, obviamente que o movimento nessas autoescolas diminui bastante. E o que está acontecendo também, Fábio Piperno? Com a discussão já acontecendo e a possibilidade de se retirar a obrigatoriedade, as autoescolas afirmam que o movimento no país já caiu 80%. Por quê? Tem muita gente que começaria o processo, mas que diante da possibilidade de não ter mais a obrigatoriedade, fala, opa, eu vou esperar. E o que as autoescolas estão tentando, pelo menos, inclusive com o apoio do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, é que o governo comunique para as pessoas que a obrigatoriedade está ainda valendo e que é sim para elas continuarem fazendo as aulas nas autoescolas para que elas possam tirar a carta e não esperar uma decisão que vai ser tomada lá na frente. Mas diante do interesse do governo de já retirar essa obrigatoriedade, talvez seja difícil você inspirar uma ação como essa, né, Piperno?
Esse comunista Lula, ele anda muito liberal. Isso é um projeto liberal demais. E veja, a gente acabou de falar do comunista Lula querendo fechar um acordo de livre comércio. Assim não dá. Realmente, desse jeito, a teoria política vai de pernas pro ar. O projeto é bom. Tem que acabar com esse tipo de cartório. Aliás, o Arthur Lira, em relação a cartórios, ele tem uma predileção que é uma coisa meio inexplicável, um objeto do fetiche dele, sei lá. Mas a verdade é que por que tem que esse tipo de reserva de mercado ser mantido ad eternum? Se o sujeito tem condição de fazer lá a prova, o teste e tal, e passar, sorte dele. Se ele não tem condição, se ele se sente inseguro, procura uma autoescola. Ninguém está dizendo que vai ter que fechar a autoescola. Apenas a ideia permite que as pessoas optem por procurá-las ou não. É que sem a obrigatoriedade não dá para você garantir a atuação de tantas autoescolas no país hoje, porque o movimento cairia significativamente. Bruno Musa, como é que você avalia a proposta do governo e o movimento que as autoescolas tentam fazer? Eu também sou contra qualquer tipo de reserva de mercado. Veja, eu tive a oportunidade de morar em alguns países e assim, você tem países, os países mais avançados, você vai lá e sai com a carta na mão em 20 minutos. É simplesmente impressionante. Agora, aqui você fica meses e a pessoa sai sem conseguir dirigir numa cidade caótica como São Paulo, Rio de Janeiro ou tantas outras metrópoles aqui em São Paulo. A verdade é que isso virou uma reserva de mercado, isso vira uma forma muitas vezes fácil. Eu tirei carta em 2000, que eu fiz 18 anos, eu sou de 82. Eu lembro como você chegava lá e já tinha um cardápio da corrupção aberto. Você quer fazer as aulas ou não quer fazer as aulas? Se não quiser fazer as aulas, você paga aqui. Eu há pouco renovei minha carteira de motorista e também me foi apresentado de uma maneira fácil. Você fica na frente da câmera, não finge que pega no mouse e faz aquela provinha e sequer pega no mouse. A resposta aparece na tela pronta se você optasse por isso. Ou seja, quanto mais obstáculos, mais corrupção. Quanto mais corrupção, menos as pessoas que fazem parte daquela corrupção querem acabar com aquilo. Afinal de contas, você não precisa, em um mundo de subsídio, de proteção, você não precisa ser eficiente. Você vive da corrupção e aí nós nos tornamos, de novo, como eu falei, esse país atrasado. No mundo aberto, no mundo cheio de concorrência, com nenhum entrave ou nenhuma barreira de entrada para novos participantes, você é forçado pelo mercado a ser cada vez melhor, senão a concorrência vem e te varre. Quem ganha com isso? O consumidor, com mais opções, com melhores produtos e melhores serviços, mais qualidade, mais tecnologia, a um preço muito mais barato. Mas, então, nesse ponto eu concordo totalmente. Eu só acho, e aí me corrija aqui se eu estiver errado, que eu entendi uma certa ironia quando o Piperno falou o comunista Lula. Eu estava vendo um vídeo dele recentemente, quando ele falou, ora, nos chamam e nos criticam de comunista, mal sabem eles que isso é um elogio para a gente. Então, acho que ele mesmo se autodeclarou ao longo da sua carreira. Mas, realmente, é muito estranho a gente perceber hoje comunistas pedindo livre mercado, mas pede da boca para fora, porque adoram uma reserva de mercado, né? Não, mas aí que tá o negócio. Claro que teve uma ironia, mas vejam, eles adoram algumas reservas de mercado, só que tem uma coisa, né, Musa? É um tipo da reserva de mercado que não foram eles que criaram, nesse caso, por exemplo. E o Lula, de fato, ele na retórica, no discurso, ele cada vez mais faz um aceno à esquerda, que ele sempre apoiou, mas na verdade, por exemplo, quando o Lula, em questões cruciais, quando tem que nomear gente para o Banco Central, o que o Lula faz? Nomeia ortodoxo de mercado. Ele não está buscando gente da esquerda para isso. Então, por exemplo, tratados de livre comércio. E o Brasil está conversando sobre isso com Indonésia, Canadá, México. Então, isso é muito irônico. O fato de que é exatamente um presidente à esquerda, um dos mais à esquerda que o Brasil já teve, ser aquele que mais se empenha para isso. Ô Zé Maria Trindade, e as autoescolas, elas quiseram deixar claro que há uma esperança na proposição que elas estão fazendo ao citarem o tamanho da reunião que elas tiveram com Arthur Lira. Disseram que ficaram 1h30 com o ex-presidente da Câmara, que ele foi bastante receptivo e esperam que isso possa trazer, então, um movimento positivo para essas empresas. Como é que você avalia também a maneira como o Congresso lidará? Será que seria mais uma situação em que o Congresso poderia derrubar uma decisão tomada pelo Executivo a partir da articulação que acontecer ali? Você acha que esse é um tema que tem essa força política para fazer o Congresso se mobilizar e se indispor dessa maneira?
É possível, viu? Olha, eu tenho tanto para falar sobre esse assunto que eu vou tentar resumir em 2 horas aqui, para você ter uma ideia. Por favor, hein? Por favor, senão a gente vai fazer um protesto para jogar esterca aí na saída da Jovem Pan em Brasília. O Paulo Guedes reuniu uma equipe muito boa para avaliar o que ele chamava de chiqueirinhos. E são chiqueiros. Chiqueiros no sentido de contenção. E a burocracia dá lucro. E dá lucro para setores. E fica muito difícil. Veja bem, durante todo o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma equipe grande, com a Fife Domingos, que é um craque, e não conseguiu quebrar um monte desses chiqueirinhos que existem por aí. Mas uma coisa que eu aprendi aqui é o seguinte: o empresário não vem aqui pedir dinheiro, como muita gente diz, não, o empresário gosta de correr atrás de dinheiro do governo. Não. Os empresários vêm aqui pedir regras. É preciso ter regras. Com regras, o empresário diga-me as regras que eu seguirei. E aí vai naquele instinto seguindo. O que não pode acontecer, as autoescolas foram obrigadas a comprar aqueles simuladores caríssimos. E em seguida dispensaram os simuladores que ficam lá nas autoescolas. Aquilo é caro. Então o empresário investiu, comprou o simulador, não precisa mais. Aí depois não precisa, a autoescola monta, compra carro, não precisa mais autoescola. O que precisa é regra, precisa estabilidade jurídica para o empresário trabalhar. É evidente, isso me assusta, o preço de uma carteira de motorista. A transferência de um carro aqui custa R$320. Por quê? Se é eletrônico. E se o salário, o governo está pagando o salário do funcionário do Detran, por que cobrar isso em 320, mais a fiscalização, que agora é privada, né? A vistoria privada, e tem que pagar o Detran? Para quê, se tudo acontece na vistoria privada? Então, assim, primeiro, essa instabilidade mata o empresário. Tem o dó do dono da autoescola, que comprou um simulador, comprou não sei o quê, comprou carro, financiou, contratou motoristas e que agora não tem o aluno ali na porta. Mas eu acho que tem que ser assim. Não tem que pagar taxa, não tem que... Por que taxa? Se a gente já paga impostos e tem um funcionário do Detran. E outra, por que o Detran não funciona domingo e feriado, que é quando o trabalhador tem tempo de ir lá no Detran, legalizar o carro dele e tirar a carteira de motorista? Se ele pode ser contratado para trabalhar também domingo e sem taxa. É só chegar lá, você sabe dirigir, entra no carro aqui, olha, não, você não sabe dirigir. Não importa quantas aulas ele teve, nós somos diferentes, quer dizer, um com 10 aulas aprende, outros com 20, 30 não aprende. É assim a vida de cada um. E eu cobro direto essa história de regras, é preciso regras. Os donos de autoescolas estão desorientados. Eu quero só trazer uma informação aqui, pessoal, e fazer uma correção, na verdade, a partir de um apontamento dos nossos telespectadores e ouvintes que sempre são bastante atentos. Ali na hora que a Vitória Bel foi trazer a informação, ela falou sobre as pessoas que não conseguirem ter aulas com parentes ou familiares para que elas aprendam a dirigir. Não é bem assim, tá? Na verdade, o que deixaria de acontecer é a necessidade de buscar uma autoescola, de utilizar os veículos da autoescola de maneira obrigatória para você aprender a dirigir. O que você faria caso essa proposta do governo seja sancionada, passe a valer, é que a pessoa poderia contratar, por exemplo, um instrutor que é credenciado no Detran, ou até mesmo no centro de formação de condutor, aí fica a cargo da pessoa, mas esse instrutor, ele tem que ter uma formação devida para isso, para que ele possa, então, ter esse cadastro no Detran e para que ele seja, então, contratado por essa pessoa que poderia, por exemplo, aprender a dirigir com esse instrutor utilizando o seu próprio veículo. Não precisaria, por exemplo, alugar um veículo ou contar com um veículo da autoescola. Então, realmente, quem nos acompanha tem razão. Há necessidade de, nessa proposta, haver um instrutor, sim. A pessoa tem que fazer aula prática, porém, ela não tem mais necessidade de cumprir carga horária de aula prática. Hoje você precisa de, no mínimo, se não me engano, 20 horas de aula prática para você conseguir ter acesso ao seu exame para habilitação. Isso não seria mais necessário. Mas um instrutor credenciado e preparado para ensinar a dirigir, sim, a pessoa precisaria ter.
Muito obrigado pela tua participação e, inclusive, pelas críticas construtivas que ajudam a melhorar a nossa informação. Grande abraço para todos que estão nos acompanhando ao vivo aqui.